Meus amorzinhos, tudo o que tem um princípio tem um fim e estamos aqui hoje todos reunidos então para o último. Oh, Catas! Eu pensava que era o penúltimo! Não, é o último. É o último episódio então de 40 anos. 40 jogos. Pessoal, pois estamos aqui para os últimos 10. 10 não são 10, não são 11. São 11. Porquê? Porque esta série é fantástica, não é? 40 anos, já é uma pessoa idosa, já estou velho, não é? E no episódio anterior só apresentei 9 jogos. 9 jogos. Lá está a série. É a série de velho. Uma pessoa esquece. Então neste episódiozinho então vamos ter 11 jogos. Pessoal, neste último episódio eu trago aqui, se calhar, alguns pesos pesados da indústria, não é? Que não disse nos outros episódios. Epá, eu tentei-me de alguma maneira distanciar do que é mainstream, não é? Mainstream, abrir coisas que se calhar eu dissesse que me impactaram a mim e que se calhar vocês não conheciam ou que vos tivesse impactado pouco. Epá, mas nós não podemos fugir então a estes jogos que vão ser apresentados hoje. Pessoal, logo no primeiro, assim, vocês até ficam desnorteados, trago-vos aqui então as cassetezinhas 76 em 1. 76 jogos! 3 eram diferentes, o resto era tudo igual, mas não interessa. 76 jogos num. Pessoal, porquê é que eu vos trago uma cassetezinha destas? Porque foi com estas cassetezinhas então que eu tive o meu primeiro contacto então com o Super Mario, ok? Super Mario, é verdade. Seria talvez uma personagem incontornável, ok? Da indústria e que, epá, marcou muito. Apesar de que eu hoje, mais uma vez, com 40 anos, se calhar o Super Mario já não é uma coisa... sai outro Super Mario, sai 50 por ano, que se foda. Já não é uma coisa que me impacta ou que sai ou deixa de sair. Não quero saber dessa bosta para nada, mas na altura realmente foi um jogo que foi fantástico. Eu queria dizer outra coisa, pessoal. Como vocês sabem, isto era uma Famicom pirata, pronto. O que a gente chama de NES, que seja NES. Para mim, estes até eram muito mais interessantes, ok? Eu não sei se disse isto mais alguma vez. Para mim, estes cartuchos eram muito mais interessantes, porquê? Porque nós recebíamos, eu acho que já disse isto algumas vezes, nós recebíamos muita coisa desta, que só tínhamos saído no Japão, mas que nessas Famicom nos dava. Ou seja, eu joguei muitos jogos japoneses, que eram em japonês, na altura a gente se enrascava-se, ok? Muitos jogos interessantes, ok? Que se calhar se fosse numa NES, nunca sairia, provavelmente, por cá. Além do Super Mario, houve outros jogos, obviamente, mas o Super Mario realmente chavassou ali por completo. Vamos ao segundo peso pesado da indústria, também incontornável. Temos aqui então o Tomb Raider. Pessoal, toda a gente conhece o Tomb Raider. Mais um jogo que provavelmente, com o passar dos anos, epá, não sei, parece que aquela chama ardente pela Lara Croft foi-se perdendo. Temos agora um anúncio então de 2 jogos, um jogo novo e então um remake do primeiro deles todos, ok? Mas que eu não estou com hype nenhum, ok? Talvez o fã má fã da Lara Croft, mas eu, lá está, Tomb Raider foi mais uma que com o tempo eu fui perder aquela chama. O meu primeiro contacto com Lara Croft Tomb Raider foi no PC, em casa de um colega meu, ok? Eu fiquei deslumbradíssimo na altura com os gráficos. Epá, não sei se na altura, quando saiu Tomb Raider o primeiro, era um marco no que toca aos gráficos. E eu lembro-me perfeitamente que era na altura em que existia imensa pirataria. E eu perguntei, não consegues instalar esse jogo no computador da minha irmã? Era um Pentium 2 233. E ele disse, vou lá instalar. E quando lá fui instalar o jogo, a minha irmã não deixou. Não, isso foi cheio de vírus e vai meter essa merda aí. Eu fiquei bué desiludido, lembro-me na altura. E então eu vi-o jogar no PC dele, pessoal. Mas foi na altura daqueles jogos que vocês olham, isto tem uns gráficos do caraças. Mais um peso pesado, ou que foi um peso pesado, não sei se hoje continua a vender muito, é um jogo que eu também tive contato apenas, ou inicialmente, no PC. Trago-vos então aqui um ícone, então, o The Sims. Eu também acho que já disse isto várias vezes, pessoal, eu não sei se vocês sabiam, existiam na altura, eu lembro que existiam imensos sites que vocês conseguiam sacar objetos diferentes, ou seja, já existia o jogo base e depois aqueles modders todos e aquela porcaria toda lançaram bons objetos. E eu ia para a biblioteca, tinham lá uns PCs ligados à internet, levava bué disquetes, pessoal, bué disquetes,
e fartavam de sacar objetos. Havia, por exemplo, camas em forma de panda, por exemplo, isto é um exemplo, uma cama em forma de panda. Epa, eu passava aquilo, trazia para casa, a minha irmã também ficava toda contente com aquilo, porque nós não tínhamos internet em casa, ou as internets que haviam eram extremamente precárias, né? E era uma diversão total, pessoal. Era bué divertido tirar as escadas e ver os gajos a afogar-se. Vocês faziam um cemitério em casa e às vezes viam lá fantasmas a pairar. Tinham empregos diversificados na vossa personagem do Sims. Pessoal, isto foi um jogo que na altura não existia nada igual, ok? E veio, entre aspas, revolucionar um bocado a indústria. E hoje até muitas vezes me pergunto se a Maxis, que era a dona então do Sims, se a Maxis não fosse vendida à EA, o que é que era hoje da Maxis? Eu gostava de saber, porque se calhar provavelmente eles até lançariam assim jogos fora da caixa. Às vezes uma pessoa pergunta se estas pequenas entre as pequenas empresas se tivessem deixado independentes, o que é que teriam lançado até aos dias de hoje? Se calhar coisas, se calhar até muito mais revolucionárias, não é? Porque as grandes empresas não querem estar a correr riscos para perder dinheiro, que é mesmo assim. E eu sempre me pergunto o que é que seria da Maxis se a EA não tivesse comprado. Pessoal, hoje The Sims, não sei o que é que sai, não sei o que é que saiu. Saiu para a PlayStation 4, não sei, pessoal, eu realmente não faço a mínima ideia. Eu acho que este jogo era interessante, que eu não tenho a certeza. Este jogo, para quem quiser jogar, dá para jogar a dois, ok? Dá para jogar a dois players. Eu lembro-me de jogar isto com um colega meu e dava para jogar a dois players. Realmente o Sims, um jogo que na altura bastante revolucionário e bastante fora da caixa. Mais um jogozinho que eu tive primeiro contato no PC, por acaso podia ter aqui um jogozinho qualquer relacionado, mas não tenho, uma vergonha absoluta. Muitos jogos destes eu tive, realmente foi contato com o PC, pessoal. Eu estou a ver aqui a lista Tomb Raider inicialmente PC, no Sims também, e este terceiro eu lembro perfeitamente que joguei inicialmente no PC. Quando passa do PC para as consolas parece que não tem o mesmo impacto. Estou-vos a falar então, devia ter aqui o jogo, uma miséria. Então Worms Armageddon, eu vou deixar uma imagenzinha aqui. Pessoal, isto dava para jogar, eu acho que até dava para jogar a vários players, ok? Imaginemos 3 gajos, os 3 uns contra os outros, e aquilo era fantástico. Era mais um jogo que... obviamente não tem nada a ver o género de jogo, mas que saía também um bocado fora da caixa, pessoal. Aquilo eram minhocas à porrada umas com as outras. Quem era o gajo que estava a ver? Era o gajo que estava a ver. Devia ser um primo do Kadash. Pessoal, vamos fazer aqui um jogo com minhocas a mandar granadas umas às outras. E depois não era só isso, pessoal. Não era só minhocas à porrada umas com as outras. Era a imaginação que os produtores tiveram nas armas que faziam. Obviamente, tenho que enumerar a granada santa, ok? E lembro-me perfeitamente que vocês tinham uma super ovelha, ok? Não sei se vocês recordam. A ovelha tinha uma capa, ok? E que vocês conseguiam sobrevoar o mapa e bater numa minhoca que quisessem. Worms Armageddon, sem dúvida também um ícone, e que tivemos horas de diversão, eu e os meus colegas, em Worms Armageddon. Pessoal, vamos para a metade da nossa lista, ok? Metade. E estamos aqui então mais um jogo que sem dúvida marcou a minha infância, ok? Sem sombra de dúvidas. Também uma primeira experiência no PC. Eu acho que estes jogos, pessoal, foi aquilo que eu disse. Nesta altura, obviamente que hoje também existe, mas na altura a pirataria imperava, pessoal. Eu, muitos jogos destes, tive primeiro contato com o PC, porque, mesmo aquele pessoal que na altura... pode-se dizer que era classe média, era muito difícil vocês terem acesso aos jogos, pessoal, eram muito caros e a maior parte era tudo pirata. Mas, um jogo que me passou ao lado nesta lista, mas eu tenho que enumerar agora neste último episódio, então, que é, sem sombra de dúvidas, o Carmageddon. Pessoal, na altura, se calhar não havia tantos coninhas, como há hoje, ok? Eu lembro perfeitamente a primeira imagem, quando me dizem Carmageddon, que veio à cabeça, e eu estar a ver um colega meu jogar no PC, ele entrar com o carro dentro de um estádio, acho que era de futebol americano, okay? Eu não sei se isto era o primeiro, eu acho que deve ser o primeiro. Entrar dentro de um estádio de futebol americano e andar a atropelar os jogadores todos. Era um jogo que na altura tinha muito sangue, pessoal, a gente delirava com aquilo, por isso é que eu estou a dizer que antigamente era tudo e mais alguma coisa, e eu delirava com aquele sangue todo. Pessoal, foi anunciado um novo Carmageddon. Eu não sei como é que está, eu vi um gameplay, não me inspirou muita confiança, mas espero que traga de volta realmente essa satisfação que a gente tinha de atropelar pessoas, okay? Ver sangues, cabeças a rolar, ok? E era aquela sanguinária toda, pessoal. Cada carro tinha um poder especial, ok? E era bastante interessante então andar lá à porrada. Vamos andar à porrada!
para o nosso sexto jogo, ok pessoal, vocês já sabem que este episódio tem 11, por isso peço imensa desculpa se isto estender mais um bocadinho, ok? Tem que aturar o cadastro, nem no Natal, nem na passagem de ano, tem que ouvir o cadastro, Só um jogo um bocado óbvio, eu disse na brincadeira, mas ele tem que estar incluso neste último episódio, ok? Este provavelmente foi o meu primeiro jogo eletrónico, ok? Eu estou a escolher completamente as consolas, foi provavelmente o meu primeiro jogo eletrónico e que nesse Natal eu senti-me um bocado mal nesse Natal. Eu fui passar esse Natal com uns tios meus de Lisboa e eles já na altura tinham uma vida melhorzita lá em Lisboa, eles foram muito novos para Lisboa e eu lembro perfeitamente nesse Natal eu recebi uma máquina de Tetris, pessoal. Eu tenho que introduzir o Tetris, peço imensa desculpa, chamava-se a Brick Game, ok? Toda a gente conhece, uma cinzenta, eu acho que a lata era oficial. Porquê é que eu digo que me senti mal, pessoal? Porque depois outras pessoas deram-me outras cenas, jogos de tabuleiro, que na altura davam jogos de tabuleiro, leram-me uma vez que até me deram um jogo do Popeye, dessa vez, mas que eu caguei um bocado para as outras prendas porque eu fiquei alucinado, ok? Alucinado com aquela máquina de Tetris, pessoal. Lá está, foi a primeira vez que eu tive contato com um jogo eletrónico. Hoje em dia foi aquilo que eu disse, sinto-me um bocado mal porque na altura lembro perfeitamente foi a minha mãe que se calhar até com algum custo deu-me esse jogo do Popeye, ainda hoje tenho esse jogo do Popeye de tabuleiro, mas foi aquilo que eu disse, era um puto estúpido, ok? E eu queria era jogar, ainda por cima deram-me com pilhas, podiam não trazer pilhas, mas deram umas pilhas e tudo, foi o pack completo e era fantástico. Esse Tetris, não sei se vocês recordam na altura, pessoal, aquilo conforme vocês iam aumentando a pontuação, existiam umas frutas de lado, ok, que vocês iam desbloqueando, e não sei se vocês se recordam disso. O primeiro era a cereja, lembro-me perfeitamente. Vocês iam desbloqueando conforme, então iam aumentando a pontuação. Pessoal, Tetris, sem sombra de dúvidas, tem que estar neste top. Muitas das memórias que nós temos, sem sombra de dúvidas, que são jogos em co-op, ok? Existiam danos imensos, e vou-vos trazer então aqui um jogo que também me divertiu imenso em co-op, joguei imenso. Também veio num multicartas destes, e é uma franquia muito esquecida. Não digo muito esquecida, sem um jogo já desta franquia depois, mas que nem sequer me dá vontade de jogar. Cada vez que eu joguei é divertido. Não, aquilo para mim não é nada parecido ao que eu joguei. Estamos a falar então de Battletoads. Eu vou deixar uma imagenzinha, um gameplayzinho aqui a passar, pessoal. Lá está, era um jogo que vocês davam para jogar a 2 players. Era um jogo com, eu acho que aquilo eram sapos, ok? Vocês escolhiam o sapo que queriam. E, tinha armas fantásticas que vocês apanhavam as armas. Imaginemos, tinham os esqueletos, eu lembro-me que parecia um dinossauro esqueleto, depois vocês arrancavam uma perna de esqueleto, mandavam com o osso, e era muito divertido jogar a 2 players. Porquê é que eu digo, pessoal, saiu o Battletoads, mas eu não sei, olhei para aquilo e eu, não, isto não é de todo o Battletoads da minha juventude, não, aquilo não tinha nada a ver, não gostei nada do design dos sapos. Cadacho, eu gostei, estão giros os sapos, que diversão. Eu já tive esta discussão com outro rapaz, ok? E ele nem sequer tinha jogado esta versão. Eu gostei. Então, mas jogaste a anterior? Não. Então cala-te. Cala-te. Se não jogaste o anterior, até podes jogar. Então, mas jogaste o anterior para ver a diferença de um para o outro. O que é o bom para o bosteiro? Não. Então cala-te. Olha o cu. Chupa-me peixota. Eu estou a ser mal educado. Já estou a ser mal educado. Pessoal, um jogo que eu ainda não comprei o último, por grande pena minha, mas por toda a história que ele tem, ele precisa de estar aqui também no último episódio. Eu tentei, lá está, encontrar jogos mais icónicos e que me tenham marcado de alguma maneira, porque eu acho que eles, se calhar, se eu espremesse mais, isto dava imenso pano para mangas, ok? Quando eu comecei a lembrar-me destes jogos todos, já aqui mesmo muita coisa. Pessoal, mais um jogo que eu tive inicialmente contato no PC, adorei também, lá está, por esse gore todo que tinham. Estamos a falar então aqui do Doom. Lá está, foi aquilo que eu disse, eu ainda não comprei o Doom Eternal, o último que saiu, joguei apenas aqui o Doom. Pessoal, foi aquilo que eu disse, primeira experiência no PC, vocês já sabem, aquilo era fantástico, aparecia em primeira pessoa, muito sangue, muita sangrena, que então continuou para os outros que vêm a seguir. Eu li há pouco tempo um comentário de um rapaz que passou o Eternal e diz o jogo é muito repetitivo, aparecem sempre os mesmos adversários, é sempre a mesma música de background. Doom sempre foi assim, este também já foi. Eu também sei analisar essa crítica, não é? Vocês passaram um bocado, parece que estão sempre a ouvir a mesma música de fundo, é sempre aquela música do... E assim o jogo todo, sempre foi assim desde o primeiro. Não é agora o Eternal, foi aqui
Doom sempre foi assim. Oh, cadastro, não é bem assim como estás a dizer. Não, pouco por olho. Doom, ok? No top. Pessoal, vamos então ao 10º e 11º jogo. Eu acho que tenho aqui tudo, segundo o meu cálculo. Eu depois no vídeo vou ver, se me faltar um vai ser uma bosta. Eu acho que já está. Pessoal, eu gostava de enumerar aqui um jogo que me introduziu um bocado ao mundo dos jogos de carros, ok? O jogo já é bastante antigo, mas na altura dava para vocês mudarem as jantes, a pintura, eu acho que era a panela de escape, e na altura para um jogo antigo, pessoal, isto era excepcional. Se calhar hoje não é nada de jeito, mas na altura era fantástico. Pessoal, o jogo chamava-se então Street Rod 2, saiu o primeiro e o segundo. Eu vou deixar também uma imagenzinha a passar. Pessoal, eu falo muito acerca deste jogo porque deram uma vez uma disquete com o jogo e eu divertia-me imenso com aquilo. Vocês tinham um verão inteiro, ok? Um verão inteiro para conseguir o jogo o carro do boss. O carro do boss era um carro preto, ok? E vocês tinham um verão, ou seja, era um jogo que para todos os efeitos, ok? Tinha tempo, ok? Porque se vocês só tinham nessa época do verão. Quando o verão acabasse e vocês não conseguissem o carro então do boss, o principal, era game over automaticamente. Ou seja, era mesmo que vocês quisessem colecionar os carros todos do jogo, era impossível porque lá está, foi aquilo que eu disse, é game over. Um jogo que eu nunca consegui passar até ao fim, porquê? Porque havia carros na altura manuais e automáticos. Eu metia sempre o carro em automático, vocês não se tinham que preocupar em meter mudanças, obviamente. Mas, para vocês conseguirem vencer o boss, precisavam de um carro a mudanças, que eu nunca consegui, pessoal. Nunca consegui conduzir neste Street Rod, nunca consegui conduzir o carro a mudanças. Vocês metiam a primeira, a segunda ou iam à terceira e aquilo dizia, não sei o que, as mudanças partiram, ou a caixa partiu, ok. Nunca consegui passar, mas foi um jogo que realmente eu acho que ainda hoje gosto de jogos de carros e gosto dessa parte de mexer neles e não sei o que, foi derivado muito a esse jogo. Ao cadastro não conheço, é normal, é um jogo bem antigo, ok? Provavelmente ninguém jogou este, é porra, é mesmo assim, e ninguém conhece. E para finalizar o episódiozinho, pessoal, este era o jogo do episódio anterior, ok? Eu não quero deixar escapar, ok? Eu vou falar nele acerca da mesma, apesar de se calhar ninguém já jogar isto, ok? Ou nesta altura do campeonato ser uma bosta, porque se calhar já é um jogo com uma década, não faço a mínima ideia, que foi o único jogo que eu comprei para PC digital, ok? Porque achava que tinha potencial. Achava. Ok? Ou seja, para o cadastro comprar um jogo de PC, que eu não jogo PC, e digital, é porque o cadastro achava mesmo que valia a pena jogar, ok? Estamos a falar então nada mais nada menos do que o DayZ. DayZ. É verdade, pessoal. Provavelmente nem sei quanto é que anda aquela porcaria. Mesmo que eu queira jogar hoje em dia, provavelmente já nem sei quanto é que anda aquela bosta. Mas acho que ainda dei uns 15 euros por aquilo. Mal empregado dinheiro. Mal empregado que eu não joguei nada aquela bosta. Pessoal, o que é que eu vi no jogo? Epá, aquilo era com zombies, que é uma temática que eu sempre gostei muito, pessoal. Vocês já sabem, epá, sempre gostei de Resident Evil. Joguei Days Gone, também gosto. Dead Rising, epá, eu gosto mesmo de jogos de zombies. E eu achava que aquilo tinha muito potencial. Porquê? Porque era jogos com zombies, ok? Era online. E tinha a parte de sobrevivência, vocês fazerem a vossa casa, recursos. Epá, eu adorei aquilo na altura, eu achei bastante revolucionário, ok? E o cadastro era inocente nessa altura, era inocente. O que é que eu achava? Eu achava que ia entrar no jogo DayZ e ia fazer amigos. Oh pessoal, vamos nos reunir aqui todos, fazer a nossa casa, matar uns zombizinhos, fazer raid. Não, eu nunca fiz nenhuma amizade ali no jogo, pessoal. Porquê? Porque toda a gente quer matar-vos, ou seja, está realista com o atual. Se aparecesse aqui uma pandemia de zombies ou caralho, as pessoas queriam-se era matar por uma garrafa de água. Uma garrafa de água, exatamente. Ou seja, eu até tentei comunicar com alguém, mas esquece, é granadas no focinho, tiros e não sei o quê. Pessoal, é divertido. É sim senhor, eu cheguei a fazer uma casita, era meio rascoff, sozinho, caralho, rijo. E um jogo que me divertiu, mas foi aquilo que eu disse. Depois estes jogos realmente eu acho que dão piada, é com o pessoal no micro, a gente falar, olha, faz aquilo, faz aquilo outro, pá, é interessante. Mas foi aquilo que eu disse, mesmo que eu quisesse entrar aqui no PC, eu já nem sei onde é que isso anda, provavelmente um e-mail bué antigo que eu tive quando era miúdo, não faço a mínima ideia, mas eu lembro-me que eu até comprei isto em Early Access, acho que é assim que se diz, que depois até tive logo acesso ao jogo, para quem quiser jogar, mas o que eu disse, mesmo que eu queira jogar nos dias que correm, esqueçam lá isto, este era o jogo do episódio
episódio anterior. Eu acho que é isto, pessoal. Eu acho que não me escapou nada. Peço imensa desculpa se eu mais uma vez me escapou algum jogo. Eu penso que não. Que eu tenho este livro que é uma miséria. Uma confusão que ninguém se entende aqui. Uma boa passagem andando para todos vocês, pessoal. Um grande abraço. Portem-se bem, já sabem. E não façam asneiras.